Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara informa. Olá, boa tarde. Boa tarde a você que nos escuta. Esse é o Câmara Informa que começa agora. Eu sou Simone Rigotti e comigo no estúdio está Ana Nazato e Ellen Francini. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Ellen. Hoje, sexta-feira, dia dos professores, né, meninas? Parabéns para todos os professores que exercem essa profissão, né? Tão linda, né? Com certeza, uma profissão que forma todos os profissionais, né? Exatamente, tão importante assim. Exatamente. Sexta-feira, 15 de outubro de 2021, Dia dos Professores. Nossos parabéns e homenagem a todos que exercem essa profissão. E a gente vai conferir agora os destaques de hoje. Vamos lá então. Balneário Camboriú promove dia D de vacinação amanhã, sábado. Aumento salarial para professores de Santa Catarina impulsiona a busca por licenciaturas. Núcleo de Atenção ao Idoso promove mutirão de otorrinolaringologista neste sábado, amanhã. Caminhada e evento de Dia das Crianças serão amanhã. Contrato emergencial para transporte coletivo será publicado ainda este mês. Balneário Camboriú tem cronograma de coleta de resíduos volumosos. E a cidade também é destaque em rede nacional com 2 iniciativas na área hídrica. Lutador de Balneário Camboriú conquista 2 medalhas em evento internacional de jiu-jitsu. E Procuradoria da Mulher promove roda de conversa com Rede Feminina de Combate ao Câncer. Essas e outras informações você confere a partir de agora. Fique conosco. E hoje tem audiência pública virtual com divulgação de proposta orçamentária anual. Pois é, a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú vai transmitir uma audiência pública promovida pela Prefeitura às 6h30, por meio do aplicativo Zoom. Na reunião de logo mais será apresentada a proposta da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2022, uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estima a receita e fixa despesas para o ano seguinte. É necessário ter o aplicativo Zoom já instalado no computador, telefone celular ou outro dispositivo que permita a utilização do Zoom para assistir à reunião. O ID da reunião é 885-6026-9694. Eu repito, 885-6026-9694. E a senha de acesso é 667398. 667398. Saúde. Balneário Camboriú promove dia D de vacinação neste sábado. Com o objetivo de atualizar a carteira de vacinação da população de Balneário Camboriú, a Secretaria de Saúde promove o dia D de vacinação amanhã, sábado, com a aplicação de todas as vacinas disponíveis no calendário nacional de vacinação. Estarão abertas todas as salas de vacinas das 8 unidades de saúde do município, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5 da tarde, com exceção da Unidade Básica de Saúde Central, na 1500, que funciona das 8 até às 5 da tarde. A campanha tem como público-alvo a população de 0 a 14 anos, mas também abrange os maiores de 15 anos que possuem atraso na carteira de vacinação. Para se vacinar, é preciso que a criança ou adolescente esteja acompanhado de responsáveis, munido de documento com foto e a carteira de vacinação. A Secretaria de Saúde aderiu à campanha nacional de multivacinação, que ocorre do dia 1º até o dia 29 de outubro, em todas as unidades de saúde, com o objetivo de controlar e diminuir doenças. Para mais informações, pode entrar em contato 47 3261 6243, repetindo 3261 6243. E agora vamos começar o programa já com entrevista, falar de um assunto, né, que todo mundo tem interesse, utilidade pública. Quando mexe no bolso, todo mundo quer saber, né? É o professor Daniel Correia da Silva, professor de Relações Internacionais da Univale, que está aqui para conversar com a gente sobre um assunto, porque todos os preços, né, tudo aumentou, os preços no supermercado, a inflação realmente está subindo e está afetando a vida, o dia a dia, né, dos moradores de Balneário Camboriú e de todo mundo que compra, né, que está ali consumindo os produtos nas ruas, no supermercado. Professor,
como que vai ficar isso, né? Esse aumento, ele vai continuar crescendo? Como que as pessoas estão sendo afetadas? Muito boa tarde. Olá, Ana. Boa tarde a você, boa tarde a Simone, boa tarde a Ellen. Boa tarde. As perspectivas, Ana, elas não são boas. Elas não são boas porque a expectativa é, de fato, que essa inflação, essa alta de preços que nós vemos verificando durante o ano de 2021, ela permaneça ainda durante o ano de 2022. Existem condicionantes que são estruturais da condição da produção na economia brasileira, mas também alguns condicionantes que são externos e são mais conjunturais, são mais pontuais. Entre eles, nós poderíamos destacar muitas quebras nas cadeias de produção com produtos que dependem de insumos, de matérias-primas que são importadas. E quando há um apagão na produção desses produtos, existem alguns mercados que são mais privilegiados, outros são mais preteridos. No caso, o mercado brasileiro, por exemplo, ele é mais preterido para alguns tipos de produtos, principalmente alguns insumos da indústria brasileira e, em específico aqui, alguns insumos que tocam a nossa produção de alimentos. Vale registrar aqui, Ana, que nós viemos enfrentando uma inflação muito forte de alimentos que tem a ver com parte da nossa cadeia produtiva. São duas as razões mais básicas que fazem os alimentos subirem dessa forma. O primeiro deles é, de fato, essa cadeia de suprimentos que no Brasil, nos últimos 20 anos, se dolarizou. Eu chamo a atenção aqui, por exemplo, para o fato de que o agronegócio sempre foi parte desse orgulho nacional, principalmente nos últimos tempos, mas cada vez mais nós vemos vendo essa cadeia de suprimentos dolarizada ou internacionalizada. Por exemplo, todo o rol de máquinas agrícolas não são máquinas produzidas no Brasil, ou se são produzidas por empresas estrangeiras, que têm as suas planilhas de custos todas realizadas em dólares. Toda a nossa cadeia de fertilizantes, de aditivos químicos, de adubos utilizados na agricultura, hoje são em grande medida importados. Inclusive, o presidente Bolsonaro fez um alerta na última semana, numa conferência junto a representantes do agronegócio, alertando já para a possibilidade de desabastecimento no ano que vem na economia brasileira em função dessa falta de fertilizantes. Então, essa é uma preocupação específica. A segunda, eu diria, Ana, que é também relacionada à estrutura da economia brasileira, é de que nós temos nos tornado um país cada vez mais exportador de alimentos. Em função dessa exportação de alimentos, na prática, o que acontece é que os produtores preferem vender os seus produtos em dólares ao exterior do que vender no mercado interno. Isso gera alguma escassez aqui, que também faz com que os preços se elevem, Ana. Certo. A questão, professor, do coronavírus, né? É impossível deixar de perguntar como que essa pandemia afetou ou ainda afeta a economia no Brasil. Bom, Ellen, eu diria que, de maneira geral, ela antecipou alguns movimentos e ela aprofundou alguns outros movimentos de uma crise que já vinha em marcha na economia brasileira. Basta nós recuperarmos que, a partir dos anos de 2013 e 2014, principalmente quando o ex-presidente Dilma caiu fortemente em popularidade em função da sua política econômica, no Brasil nós enfrentamos um processo de crise. Mas é importante dizer que mesmo depois da saída da ex-presidente Dilma, a economia brasileira não se reconstitui, ela não se recupera a contento. Nós tivemos crescimentos de 1% registrados em 2017, 18 e 19. São crescimentos muito abaixo das médias históricas do Brasil. E agora, claro, a pandemia do coronavírus joga a economia brasileira na lona. E o que eu diria aqui, Ellen, que é mais preocupante é que os impactos da pandemia sobre a economia brasileira, eles tendem a ser mais duradouros do que em outras economias. Por quê? Porque nos últimos 20, 25 anos, na economia brasileira, nós viemos perdendo a nossa capacidade, daquilo que os economistas chamariam, tomando um conceito emprestado da física, né, da resiliência, a nossa capacidade de sofrer abalos e retornar a uma condição anterior. O Brasil foi perdendo essas capacidades estruturalmente em função de desnacionalizações da sua economia e muitas alterações no mercado de trabalho que tiraram a capacidade de consumo das pessoas. Isso foi limitando cada vez mais a renda e fazendo com que o cenário de recuperação, de consumo, de investimentos, de giro dinâmico da economia perdesse espaço. Certo. Eu queria... a gente nota que o consumo das pessoas está diferente.
muito tempo atrás, você deve ter estudado sobre isso, saber até melhor, teve uma época que o Brasil tinha uma inflação de quanto? 80% ao mês? Teve uma coisa assim, né, professor? Exato. E claro que a gente tem muito medo que isso volte a acontecer, porque era assim, de manhã você ia fazer compra no mercado, no final do dia o preço já era o outro. Então, quando a pessoa recebia o salário, ela ia lá, comprava tudo de uma vez, não aos pouquinhos como a gente compra agora. E muita gente já tem mudado os hábitos, ou seja, em vez de comprar aos pouquinhos no mercado, não tem esperado terminar o mês e tem comprado já tudo quando recebe o salário. Como é que você está vendo isso aí, professor? Bom, Simone, eu diria o seguinte, em primeiro lugar, não existem muitos elementos hoje na economia brasileira que nos aproximem daquela condição dos anos 90. Portanto, por hora, jamais, né? Por hora, eu afastaria as possibilidades de que nós revivamos aquela hiperinflação que alívio. monstruosa Era terrível. daqueles tempos. Por outro lado, era um cenário em que a economia brasileira, a despeito dos problemas, ela tinha certo movimento, certa dinâmica no sentido de crescimento econômico. Era um período em que nós tínhamos, por exemplo, uma hiperinflação, mas nós não vivíamos o drama do desemprego estruturalmente colocado como ele tem nos dias atuais, que contribui para manter o nível de renda e a capacidade de consumo das pessoas ainda muito baixo. Portanto, se por um lado é bom que os preços não vão se multiplicar naquela velocidade, eu diria que nós temos outros novos problemas para lidar na atualidade, como, por exemplo, um desemprego que é mais estrutural. Por que eu digo que ele é estrutural? Porque nenhuma retomada a níveis de atividade econômica mais intensos podem ser capazes de reposicionar toda essa população de volta no mercado de trabalho. É muito possível que nós tenhamos que conviver ainda com indicadores altos de desemprego. Ou então, né, como o mundo vem dando soluções para esse desemprego estrutural, relações de subemprego ou de empregos muito precários, ou de uma quantidade grande de pessoas que trabalham menos horas por dia do que aquilo que gostaria, trabalhadores intermitentes, como são os por aplicativos e tudo mais. Esse é um cenário que eu diria que aparece na economia brasileira atualmente. E, de fato, você tem razão, as pessoas têm mudado os seus padrões de consumo, né? Final de semana agora, as pessoas devem ir ao supermercado, nós estamos mais ou menos no meio do mês. E muito provavelmente, para muitas pessoas, o salário está acabando muito antes do mês. É muito mês para pouco salário, né? Era isso que eu ia falar, né? Como que a gente faz, né? Falando o português prático aqui, como que a gente faz se os preços subiram e o salário ficou estagnado, né? Vai melhorar? Como é que a gente faz? Como é que é essa professor? matemática, né? Não, o pessoal na internet estava até fazendo esses memes, né, que o brasileiro é criativo, dizendo que queria dolarizar o salário mínimo. É uma solução? Olha, seria uma solução se a gente pensasse imediatamente a possibilidade de dolarizar, pensando que nós teríamos o mesmo poder de compra em dólares que um cidadão dos Estados Unidos tem. Mas seria bom, hein? Mas seria bom, mas é incompatível com a realidade brasileira. Né? É incompatível e nós podemos, inclusive, citar alguns exemplos muito nefastos de economias que se dolarizaram. Vale recordar aqui, por exemplo, o caso de economias que acredito que não sejam referências para nenhum de nós, como as economias do Panamá ou do Equador. São economias até hoje dolarizadas. El Salvador também. São economias dolarizadas que não são exatamente uma grande referência. Então, não adianta, cada um ter a sua realidade, né, Exato. professor? E um outro caso que é muito complicado e que nós aqui em Balneário Camboriú vemos constantemente é o caso dos argentinos, que tiveram a dolarização da sua economia nos anos 90 e que hoje em dia, em qualquer resfriado que a sua economia tem, as pessoas correm para o dólar. Mesmo pessoas da classe média baixa. Não são só grandes investidores como a gente vê no Brasil. Então, a possibilidade que se tenham vários surtos de desvalorização do peso argentino são muito maiores por economias que passaram por essa experiência de dolarização. Então, esse é um problema. Para tratar dessa questão, né, Ana, a gente vai trabalhando essa capacidade muito criativa e inventiva do brasileiro, mas, de fato, é um grande desafio. E eu diria que é um desafio... posso arriscar aqui demais, mas é um desafio que eu não identifico pelos dados precedentes na economia brasileira em que nós tenhamos tido um contingente de pessoas tão grande tendo que passar por situações adversas como essa, tal como está acontecendo na atualidade. Você diz desempregadas ou ganhando pouco? Ambas as coisas, porque estão, inclusive, correlacionadas, né, Simone? Quando nós vemos um alto índice de desemprego, isso significa que quem oferta trabalho pode oferecer o trabalho a um preço muito mais baixo. Isso já impacta na renda das pessoas. As pessoas têm que aceitar qualquer valor, né? Exato, porque vale a velha máxima. É melhor ter algum trabalho do que não ter nenhum, né? Então, as pessoas vão se adaptando a isso. Nesse sentido, a gente vem vendo algumas adaptações
que vão passar por um sentido de algo que a gente fala na economia correntemente, né? Existem os bens considerados normais, que são aqueles cujo aumento da renda leva a um aumento da demanda, né? Ou a diminuição da renda leva a uma diminuição da demanda. Em casos como o atual, o que nós vamos vendo cada vez mais é a utilização daqueles bens inferiores. Que tipo de bens são esses? São aqueles cuja demanda sobe quando a renda cai. É o que nós temos visto que as pessoas têm feito, por exemplo, com a carne, né? Consumiam carne de primeira, passam a consumir mais carne de segunda. Consumindo carne bovina de segunda, o orçamento também não comporta, elas migram para carne de frango. E cada uma delas, escalonadamente, tem respondido a esse aumento da demanda com aumento de preço. Sim. Tanto é que nós chegamos num quadro, eu diria, desolador na economia brasileira, de ver a precificação, né, de ossos ou de restos de peixes, de espinhas, peles. Foi proibido, pés inclusive, né, cobrar pelo osso, né? Exato. Fiquei sabendo, né? Isso gerou todo um debate, porque a rigor o osso... É desumano, né? Isso. Exato, ele não tem valor nutricional, é algo desumano. Do ponto de vista da racionalidade fria do mercado, ela faz todo sentido para quem vende, para quem opera com esse produto. Mas se antes era ofertado, agora que o Brasil está nessa situação, você vai cobrar, ou seja... Né? Ainda mais Claro. esse setor supermercadista foi um dos únicos que não fechou durante a pandemia. Realmente, né? Então né? foram os únicos que não tiveram, eu acredito que não tiveram prejuízo. Né? Sim, tiveram em uma detrimento alta, né, de outras inclusive. lojas e todo o mercado que teve que ficar fechado. Né? Então eu acredito que cobrar pelo osso... E tem uma questão aqui também, né, que é importante de mencionar, porque do ponto de vista dessa racionalidade do mercado faria todo sentido, mas é absolutamente indigno para as pessoas que se submetem a essa condição, né? E por isso que eu digo, é um forte drama que a gente vive na economia brasileira. E, por outro lado, é preciso dizer também que certos instrumentos, certos mecanismos que o governo federal tem adotado, ou mesmo governos estaduais, eles não se demonstram efetivos para combater essa situação. Eu cito aqui um dos exemplos, que é o da alta das taxas de juros. O governo tem alterado as taxas de juros, vem no ciclo de altas, como uma iniciativa de tentar conter a demanda das pessoas. Esse é o raciocínio mais lógico. Só que uma das questões principais é que uma das naturezas da inflação brasileira é essa que a gente registrou, que é uma inflação mais de alimentos vinculada ao mercado externo e uma estrutura da produção brasileira. E outra natureza da inflação, quem está nos acompanhando aqui certamente vai se identificar, é uma inflação que a gente chama de preços administrados. Uma inflação que envolve agências reguladoras do governo, cujos aumentos ou as variações não têm a ver exatamente com uma pressão de demanda. Nós não estamos com a demanda elevada, ao contrário, nós estamos numa crise com a demanda absolutamente depreciada. Portanto, um instrumento como esses de elevação das taxas de juros, para tentar conter o ímpeto do consumo e tentar fazer os preços baixarem, é absolutamente estéril. É o que a gente vê no reajuste dos pedágios, dos planos de saúde, das tarifas de energia elétrica, das tarifas de telefonia e internet, das tarifas de água e saneamento. E o que dizer da gasolina? Exatamente, o último ponto era esse, para a gente deixar o pior por último, né? O preço da gasolina mais um reajuste. Tá de sofrer. Exatamente, mais um reajuste nas bombas. Aumentou tudo, né? Como que a gente faz, professor? Qual que é a dica aí, né? Para quem está ouvindo a gente, para poder o salário chegar até o final do mês. Bom, eu diria que o fundamental para que as pessoas consigam trabalhar isso no dia a dia é, de fato, rever muito dos seus padrões de consumo, tentar evitar ao máximo entrar em financiamentos de longo prazo, porque a perspectiva ela não é segura hoje em dia, infelizmente, sobretudo para os assalariados ou para os micro e pequenos empresários. Evitar ao máximo também ter que entrar em cenários de empréstimos, cheque especial, juros rotativos do cartão de crédito, porque tão desumanos quanto a venda dos ossos são os juros de cartão de crédito no Brasil. Quanto o juro do cartão de crédito? No rotativo, nós temos, em média, hoje, algo próximo de 380% ao ano. Devia ser proibido isso. Devia ter uma regulação para isso, porque é livre, né? É livre e faz parte de uma liberdade, na verdade, consorciada entre 5 grandes bancos, dos quais 2 são estatais. Então, nós temos um pool muito pequeno, uma quantidade muito pequena de bancos que opera essa lógica, né? Então, a propósito disso, uma curiosidade aqui, Simone, que eu acompanhava sobre o sistema financeiro, né? Eu vi uma reportagem esses dias de uma senhora que sofreu um golpe desses por WhatsApp. Também vi.
que as pessoas vão sofrendo, e ela perdeu uma quantia de R$84 mil. Nossa. Só que junto ao banco, ela conseguiu agir imediatamente e reaver o recurso. Ela só não conseguiu reaver as taxas de transferências que foram realizadas pela quadrilha e as taxas de utilização do limite do cheque especial. Em suma, ela conseguiu perdeu. não ser roubada pelo indivíduo, pelo ladrão, mas ela foi roubada pela na agência. prática, roubada pela agência bancária, porque ela teve que arcar com esses custos que não eram dela. E são taxas que, naturalmente, o banco poderia, com certeza, abonar a cobrança dela. Né? Compreender a situação, né? Como a gente tem Sem que dúvida. cuidar tudo, as pequenas linhas, né? Tudo que você vai fazer, né? Agora o consórcio está voltando à moda, né? Porque agora as pessoas não estão mais podendo financiar tanto, né? E aí esses dias pensei, faço, não faço? Eu já fiz consórcio uma vez. Aí, quando eu fiz a conta, eu vi que a taxa de administração era de 26%. Ou seja, não tem o juro do financiamento, mas tem um quarto do carro, eu vou ter que pagar mais para o banco. Eu pensei, não é. Eu achei, o que o senhor acha? Eu achei que não era um bom negócio. Eu estou de acordo com você, Simone. Nós temos que avaliar, sobretudo, o prazo pelo qual a pessoa está disposta a esperar por esse bem e também as possibilidades de valorização ou desvalorização. No caso dos consórcios de automóveis, as taxas Foi de automóvel que eu tô as falando. taxas embutidas, elas costumam ser bastante altas também, e elas criam essa ilusão no consumidor de pagar uma prestação baixa e ter acesso a um bem no futuro. A questão é que os automóveis, sobretudo, são bens que se desvalorizam muito rápido. Associados a essa taxa de juros alta, não vira um bom negócio, não é um negócio atrativo, um bom investimento. Uma outra alternativa que tem aparecido tem sido investimentos em imóveis também por consórcio. Mas nós vivemos um momento em que, agora, sobretudo falando aqui de Balneário Camboriú, né, uma cidade que sempre teve um mercado imobiliário tão aquecido, um sujeito que embarca num consórcio imobiliário, ele muitas vezes, ao esperar ser contemplado, ele não consegue desfrutar da valorização do imóvel naquele período. Mesmo que pagando eventualmente uma prestação um pouco mais alta, ele poderia reaver esse recurso mediante a valorização. Agora, num consórcio, esperando muito tempo e tendo a possibilidade de ser contemplado ou não, também não me parece, pelo menos num horizonte maior, uma boa pedida. Professor, e ainda vale aquele conselho, né, de sempre pagar à vista? Se você puder, né, você guarda o seu dinheirinho lá, vale mais a pena do que colocar no consórcio e no banco ali, independente, Mas né? guardar onde? Guardar, Porque poupança não é um bom lugar para guardar, Não, né? poupança não. Guardar, eu digo No cofrinho, assim, né, pra... eu tenho, professor, aqueles Sim. porquinhos. Dizem que não é para ter, mas eu confesso, eu tenho. Aqueles de moeda de R$1. E sempre tem um dinheirinho lá, né? A gente, quando precisa, vai lá pro cofrinho, É não bom vai? saber, Ellen. É bom saber. Contei, Só me diz pronto, onde é contei. que tá Contou. guardado. Eu também, eu vou lá, Você também eu tem? ainda salto do meu filho, gente. Contei, de vez em quando. Precisa lá. Olha só. Olha só, Professor queridos. Daniel, onde é o melhor lugar para guardar dinheiro? Quem tem, né? Quem sobra, né? É no Qual o cofrinho, melhor melhor embaixo lugar? do colchão. A melhor é forma onde? de pagar também, qual seria? Claro. Bom, sempre para discutir essas questões, eu acho que é fundamental que nós tenhamos uma dimensão de qual é a realidade brasileira. Eu acho que é muito importante também partir dessa premissa. Hoje, a renda média de um brasileiro assalariado, ela está em algo próximo de R$ 1.800. E nós temos um salário mínimo de R$ 1.100. Então, para nós não soarmos hipócritas também, recomendando que haja uma economia, uma possibilidade de guardar recursos diante de uma realidade que praticamente nos assola, ela Que não sobra. diminui, ela gera quase zero a possibilidade de sobrar, de poupar alguma coisa. Mas é fundamental que a pessoa tente ao máximo ser disciplinada, se precaver e tentar manter alguma reserva. Caso seja possível, são desaconselhados, de fato, investimentos em poupança, sobretudo num período de inflação mais alta, porque a inflação tende a corroer toda a valorização da poupança, eventualmente. E eu diria que fundos DI, fundos de investimento de depósitos bancários, ou CDB ou CDIs, depósitos bancários ou interbancários, são títulos que, para uma média da população, são mais seguros, que estão nessa faixa de recursos entre 3 a 4 salários mínimos e que conseguem ter algum grau de poupança. Claro que para investidores maiores que se permitem mais risco, pode ser interessante colocar num fundo imobiliário, em alguns fundos de ações, no mercado financeiro. Mas a gente tem visto, inclusive, a Bolsa de Valores, que se valorizou muito no segundo semestre do ano passado, enfrentando muitas dificuldades agora. Bem instável também, né? Exatamente, muito Bastante instável. problemas Exato, nos porque investimentos. houve um impulso também, Ana, de que muitas pessoas pegassem o mínimo de recurso que tivessem e jogassem para investimentos na Bolsa de Valores.
Mas não é à toa que existem tantas empresas, tantos cursos. É uma questão que tem que ser muito profissionalizada. Não é tão simples quanto os comerciais fazem parecer, né? Realmente. Como eles querem vender o serviço, eles dizem, bom, é simples e nós conseguimos conduzir para você, nós vamos lhe mostrar o quanto é fácil, etc. E que você, de fato, tem uma simplicidade de poder coordenar o investimento. Agora, é fundamental prestar atenção nos movimentos de mercado. Houve uma entrada massiva, nós dobramos a nossa quantidade de pessoas no mercado financeiro. E o que dá para dizer na prática, Ellen, por mais que possa soar cruel aqui isso, é que muitos desses novatos é que emprestaram os seus recursos para os experts, que seguiram operando em bolsa de valores e multiplicaram os seus recursos, enquanto vários desses novatos hoje estão muito apreensivos, porque não conseguem exatamente ver o retorno daquele investimento que fizeram. Pessoas que pegaram, às vezes, poupanças da vida, de um FGTS por conta da saída do emprego, tentam fazer uma reserva de emergência, mas esse é um cenário muito arriscado. Então, eu recomendaria alguns cenários intermediários. Conheço bastante gente que pegou aquele dinheirinho que guardou, né, uma rescisão, alguma coisa, e perdeu ali nessa. Mas é interessante, né, professor? Para quem entende, para quem gosta ainda, eu acho que é uma opção, um caminho a ser seguido, né, o mercado financeiro. Claro, Ana, e sem dúvida para aqueles que pretendem manter por mais tempo esse investimento. Porque o que acontece? Em geral, a nossa população não é tão disciplinada a fazer poupança e, na verdade, isso tem muito menos a ver com o comportamento intrínseco do brasileiro e muito mais a ver com a sua própria estrutura de renda, né? A sua situação. Então, as pessoas tendem a fazer o investimento e querem ver ele render da forma mais imediata possível, né? Todo mundo queria, por exemplo, como o Paulo Guedes, ter 40 milhões de reais num dia e pela alta do dólar eles virarem 51 milhões de dólares um ano depois. Não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Isso salta aos olhos. O dólar alto, ele ajuda poucas pessoas, né? A maioria não, né? Sem dúvidas. Na prática, ele prejudica muito mais do que ajuda. E, inclusive, a gente vê, Simone, rapidamente aqui, algumas situações meio paradoxais de um sujeito, por exemplo, não profundamente conhecedor da Bolsa de Valores, que comemora eventualmente algumas altas das ações que ele possa ter da Petrobras, sem entender que a alta das ações da Petrobras é consequência dos altos preços de combustíveis, que podem corroer toda aquela alta que ele passou a ter, que ele tem ilusoriamente num pequeno investimento, numa pequena poupança. Então, a vida real ela vai nos mostrando algumas condições que quebram certas ilusões. Não tem essa noção de tudo estar interligado, né, nessa cadeia econômica. É interessante e complexo, né, esse assunto. Muito isso aí. legal. Eu quero já convidar você, Daniel, para vir uma próxima oportunidade, porque falaríamos muito mais. Eu ia perguntar de moeda eletrônica, Bitcoin. Exatamente. Mas já vamos agendar uma próxima entrevista com o Daniel, porque eu acho que o assunto é legal. Até se você que está ouvindo a gente tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no nosso WhatsApp e a gente vai fazer essa pergunta para o Daniel na próxima entrevista. Então, quero agradecer, o professor de Relações Internacionais da Univale, Daniel Correia da Silva. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigado, gente. Contem comigo, eu fico aqui à disposição. Obrigado, Ana, Ellen, Simone, e um bom final de semana a todos. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Você está acostumado a economizar em casa. Na Casa do Povo não poderia ser diferente. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú adotou uma série de medidas que geram mais economia e transparência, da estrutura ao funcionamento do Legislativo. No final, quem sai ganhando é você, com mais agilidade e retorno dos investimentos em diversas áreas. Legislar, fiscalizar e contribuir com o desenvolvimento. Esse é o nosso compromisso. Alerta Coronavírus. Para proteger você e sua família, gestos simples que salvam vidas. Você já está vacinado. E agora? Continue usando a máscara para cobrir o nariz e a boca, mantenha o distanciamento social, cuide da higiene das mãos. Isso afasta o vírus de você e dos outros. E não deixe de tomar todas as doses recomendadas pelas autoridades de saúde. TV Senado contra o coronavírus. Conviver com a diversidade é um dos grandes desafios da nossa sociedade. Vivemos num país um país plural, diverso, onde ser diferente é um direito e respeitar a diferença um dever, para que a origem, a
cor da pele, a condição física ou mental, a religião, a idade, o gênero, a orientação sexual e todas as diferenças sejam valorizadas e respeitadas. Conheça o movimento Ser Diferente é Legal, uma iniciativa do Ministério Público Federal para celebrar a diversidade e promover o respeito e a cultura de paz. Afinal, nossa diferença é um direito e a diversidade, nossa força. Faça parte desse movimento. Ser diferente é legal. Informe-se. Respeite a diferença.mpf.mp.br. Chegou de mansinho como quem não quer nada. Ignorou recepcionistas e seguranças. Deu bom dia só para a chefia. Interrompeu uma reunião importante e não deixou ninguém falar. Roubou a ideia de alguém da equipe e disse que era sua. Humilhou um colega de trabalho na frente de todos. Chamou o servidor de afeminado. Olhou a estagiária nova e achou que podia tirar uma casquinha. Disse que a pessoa mais experiente do grupo estava caducando, só porque ele esqueceu o crachá em casa. Em pleno domingo, cobrou dos integrantes da equipe a ata da última reunião. O nome dela era Violência no Trabalho. Nem sempre é visível, mas deixa marcas profundas. Falar sobre isso é a melhor forma de combater o problema. Não se cale. Feche a porta para a violência no trabalho. Estamos de volta e vamos lembrar o número do nosso WhatsApp. Quem tiver perguntas, quiser mandar uma mensagem para a gente, conversar conosco, mandar um abraço aqui no WhatsApp, o número é 3263-7686. Repetindo, 47-3263-7686. E amanhã... Saúde. E amanhã tem mutirão. O Núcleo de Atenção ao Idoso promove mutirão de otorrinolaringologista neste sábado. O Núcleo de Atenção ao Idoso, o NAI, de Balneário Camboriú, promove mutirão neste sábado de otorrinolaringologista. Dia 16, esse sábado, amanhã, das 7 horas até as 7 horas da noite, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. A ação tem como objetivo reduzir as filas de espera para esta especialidade médica. Serão 20 consultas que já estão sendo pré-agendadas pelos profissionais de saúde e, caso o paciente não possa comparecer no dia, deve desmarcar com antecedência pelo telefone 47-3263-6223. 47-3263-6223. O Núcleo de Atenção ao Idoso atende de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, na Rua Angelina, sem número, bairro dos Municípios. Utilidade pública. Caminhada e evento de Dia das Crianças foram adiados para amanhã por conta da chuva. A previsão de chuva causou adiamento dos dois eventos que aconteceriam no feriado em Balneário Camboriú, a Caminhada e o evento do Dia das Crianças Vem Brincar na Nova Praia. Por conta das condições climáticas dos últimos dias e a previsão de chuva, o governo municipal optou por adiar os dois eventos, tanto a Caminhada, que aconteceria na Praça Almirante Tamandaré, no dia 2, e o Vem Brincar na Nova Praia. Os dois foram transferidos para amanhã, dia 16. A Caminhada acontece a partir das 9 da manhã, com concentração na Tamandaré, conforme o evento original, e o Vem Brincar também no mesmo local. É da Praia Central, na altura da rua 4.900, das 10 da manhã às 6 da tarde. Aliás, das 10 às 16. Os dois eventos são gratuitos e abertos ao público. E agora a gente tem uma... Deixa eu achar a vinhetinha da entrevista. Achei. Entrevista. Vamos lá, estamos aqui já nos estúdios da TV Rádio Câmara com o Ricieri Moraes, que é o responsável, o gestor do BC Trânsito, e que vai começar nos falando sobre o contrato emergencial do transporte público aqui na cidade. Há quantas anda essa questão? Muito bem-vindo, Ricieri. Obrigado. Estamos já há algum tempo, formulando as questões do contrato emergencial. Essa medida se fez necessária pela questão da concessão vigente não ter sido mais operacionalizada pelo concessionário devido à pandemia. Esse concessionário alegou problemas financeiros e de operação para ter a continuidade, isso no ano de 2020. O impacto maior foi com a pandemia. Naquele primeiro momento, o município estendeu as linhas intermunicipais
que passam por dentro dos nossos limites territoriais com a aviação praiana, mas chegamos num ponto agora que precisava de um contrato emergencial para dar uma amplitude maior de atendimento no serviço. Então, quando você fala em transporte coletivo, é um processo bem complexo, moroso. Você tem que analisar dados e índices e indicadores para você chegar em algo que seja conclusivo. E o que a gente tem que salientar é que, como o município tinha uma concessão vigente, isso não estava programado no planejamento orçamentário do Executivo, um custo com uma nova licitação. Então, estamos desde março com a formulação desse contrato emergencial. Na data de ontem, tivemos uma reunião com o prefeito e com os secretários envolvidos, os quais chegamos no consenso, após a tramitação de todo o processo, da publicação desse contrato até o dia 20 de outubro, que seria na próxima semana. A empresa que irá operacionalizar essa extensão de linhas que visa atender alguns horários a mais que não estão compreendidos, principalmente os moradores e trabalhadores da região sul do nosso município, que são os bairros da Barra, São Judas, Nova Esperança e Praias Agrestes. Principalmente na questão do contraturno noturno, que o nosso comércio em Balneário Camboriú é praticamente 24 horas por dia. É diferenciado, né? É diferenciado, exatamente. Então, nós temos aí turnos de trabalho durante a madrugada, durante o período noturno, que demanda do trabalhador poder se deslocar tanto para chegar ao seu trabalho quanto para retornar para sua residência. Paralelo a isso, há alguns dias atrás, a empresa Lond Parts, que é a antiga Expressul, detentora da concessão que está em discussão de processo administrativo de extinção, entrou em contato com o município requerendo a possibilidade de fazer a cessão dessa concessão para um novo operador. Após uma primeira análise superficial da nossa procuradoria, foi emitido um parecer e visto que há possibilidades pelo contrato que eles têm, porém a gente demanda de tempo para uma análise, porque precisa da anuência do município. É uma operação comercial entre a concessionária e uma nova empresa, mas o município é obrigado por lei a fazer a anuência dessa cessão. Então, a possibilidade existe, mas precisa de um tempo para analisar tudo certinho, isso, é isso? Exatamente. A gente precisa ver toda a questão de equilíbrio econômico-financeiro dessa empresa, de know-how, de equipamento, de operação. A empresa fez um primeiro contato com o município através do intermédio com a antiga concessionária, e agora está tramitando. Eles têm prazos a cumprir do acordo deles e também junto a envio a documentação do município para uma análise. Por isso que essa contratação emergencial que será publicada no dia 20, ela tem um caráter de 90 dias, no caso 3 meses, que é o que a gente estima de necessidade para fazer a análise dessa sessão e fazer assim a chancela, né, a anuência, para que esse novo operador venha a cumprir as atividades de transporte coletivo. Depois desses 90 dias, então, Riciari, já entra uma nova empresa, seria isso? Já será feita a licitação e já entra uma nova responsável por essa linha? Então, Ana, não é uma nova licitação. A licitação é a mesma, a concessão é a mesma. Ela só por questões contratuais existe a medida jurídica da cessão. Né? E essa cessão ela se concluirá caso, né, haja esse acordo comercial entre as empresas, que isso não tem gerência do município, nem pode. O município ele só vai analisar e dar a anuência nas questões técnicas de equilíbrio financeiro, como eu citei, e questão operacional de mercado. Então, isso poderá acontecer. Pode ser que no meio dessa discussão, desse processo, a gente encontre pontos que não se deem por conclusos a fazer essa anuência. Mas pode ser que isso aconteça. Caso não haja essa cessão, caso não seja possível essa cessão, faremos um novo contrato emergencial com a amplitude que o Tribunal de Contas nos permite, que é de 180 dias, que são 6 meses no caso, e para dar continuidade, aí sim, uma nova licitação. Uma nova licitação ela é um processo mais complexo, né, porque você tem que ter a questão de montagem do processo, você tem todo o estudo que tem que ser feito. Apesar de a gente ter 2 processos já bem encaminhados com relação a isso, mas você tem toda a questão principalmente recursal. Então, hoje, quando você trata de transporte coletivo, e isso não é uma característica de Balneário Camboriú, isso é uma característica nacional e até fora do nosso país. Você só vai tratar transporte coletivo de maneira eficiente se houver subsídio
por parte do poder público, seja ele vindo da União, do Estado ou do município, né? Não tem como se não se tratar isso. A questão dessa sessão aqui, o operador ele foi informado que nós queremos uma nova modalidade de transporte no município, que foi estudada, que se chama linha tronco-alimentada. É uma linha troncal que ela faz o sentido sul-norte e norte-sul. No caso, ela corta o município. E os bairros terão linhas alimentadoras através de micro-ônibus. Então, os micro-ônibus vão aproximar o transporte coletivo da comunidade. E ele vai se deslocar para outros bairros através dessa linha troncal alimentada pelos bairros. Então, você vai ter um ônibus muito mais próximo da comunidade. Não vai ter que se deslocar para uma avenida mais próxima para pegar, tu vai ter um roteiro e sistema de rotas que esse ônibus vai passar mais próximo da tua residência, da tua que escola, é a reclamação do teu maior comércio. das pessoas, né? Que A o ônibus é antiga longe, operadora demora. ela tinha a dinâmica de trabalho dela, apesar do município, eu não estava na gestão nas primeiras intercorrências que foram chamados, depois a gente acabou conversando algumas vezes para mudança, mas eles tinham critério de trabalho e havia aquela discussão, então acabou tendo o resultado que teve agora. Lógico que não foi somente essa culpa, né? A pandemia e também o surgimento de novos modais, como o aplicativo. Os aplicativos fizeram diminuir a procura do transporte público? Não só os aplicativos, isso é um conjunto, né? É um conjunto de novas modalidades que surgiram e velhas modalidades que voltaram à utilização. Velhas como, por exemplo? Uma das mais velhas do mundo, a bicicleta. Olha! Né? Então, hoje a gente está falando em vida saudável, acho que é uma das bandeiras que mais se levanta na nossa sociedade atual. Então, o modal do ciclismo, ele ganhou um espaço muito grande. Exato. Não somente em Balneário, né? Falando a nível Brasil, e Balneário também, a gente tem uma malha cicloviária bem extensa, temos um planejamento para estendê-la ainda mais. Opa! Né? Isso incentiva, né, o uso da bicicleta. Para que pegar um ônibus se eu posso? Isso. E assim, bicicleta? né? Tem gente que mora numa economiza, distância. saúde, né? Tudo E assim, bom. meninas, a gente tem um município com uma extensão territorial considerada pequena, só que ele é um município mais adensado, ele não teve um planejamento, né, estrutural de sistema viário, de loteamento, enfim, toda a questão de planejamento urbano. Mas ele, por ser um município de pequena extensão e boa parte dela é plana, né? Você consegue se deslocar de bicicleta, de patinete, de a pé, de maneira mais fácil. Né? Verdade. É um lugar Você vai ótimo, ter realmente, né? As scooters elétricas. Também. As scooters é uma scooters. polêmica que tem aí. Ultimamente, a gente, como autarquia de trânsito, e principalmente nosso prefeito Fabrício, ele incentiva o uso dessa modalidade. É uma energia limpa, é isso que o município tem buscado. E ele não anda muito rápido, se tem o de 3 Mas rodas. Eu não né? tenho equilíbrio para isso, eu não sei. Não, tem o de 3 rodas. Tem de 3? Mas Esse é para mim, então. Existe uma diferenciação que tem que ser feita com relação a esse tipo de modal, que também interferiu no transporte coletivo, como o aplicativo que a gente pode citar, Uber, 99, enfim, transporte passageiro por aplicativo. Mas a questão dos ciclomotores, que a gente trata, e dos patinetes, há uma diferenciação. O patinete ele é um veículo autopropelido de uso individual. E o ciclomotor, não, ele é considerado um veículo. Ah, tá. Pela Resolução 315, 465 e 555 do Conselho Nacional de Trânsito, eles consideram esse equipamento um veículo quando ele adentra o país. O que tem acontecido é que o brasileiro, naquele jeitinho dele, trouxe esse equipamento antes como um brinquedo e agora o pessoal foi e adquiriu, sem a informação de que isso necessitava um licenciamento, que isso necessitava uma CNH. Então, não é o município que está dirimindo isso. Não é o município que cobra. O município tem o dever de fiscalizar, porque nós temos um convênio de trânsito válido entre o município de Balneário Camboriú e o governo do estado de Santa Catarina, que é o responsável, através do Ciretrans e Detrans, no caso nosso de Balneário, a 29ª delegacia. Mas, enfim, esse não era a pauta, né? Só para dar um cenário. Explicar, né? Mas que parece um brinquedo, mas não é. O patinete ele pode usar na ciclovia, o ciclomotor Mesmo não. aquele patinete que é elétrico, eu tenho não aquele que você fica com o Não, pé. o patinete elétrico. Esse pode. Esse pode, mas o patinete. O ciclomotor qual que é o elétrico também. Aquela motinha bonitinha. Que é uma moto maior, que eles falam, né? uma pequena Harley. Bonitinha. Aquela não. Aquela é considerada um veículo. Ah, tá. E o patinete de 3 rodas?
Que é tipo um patinete, só que é de 3 rodas. Se ele for um autopropelido individual, que ele se enquadre Elétrico. nessas resoluções que eu citei, sem problema algum. Sem problema algum, porque ele é equiparado a também uma cadeira de rodas elétrica. Onde se tira essas dúvidas? É no Detran? Onde que busca o BC Trânsito? Onde que eu posso tirar essa dúvida? Ganhei de presente. Que Quero eu faço? saber se a minha sobrinha menor de idade A pode usar ou gente não. sempre faz a orientação na autarquia, a 29ª Delegacia de Polícia, através do sempre solícito Dr. Giancarlo Rossini também, mas hoje o nosso, perdão com a brincadeira que eu vou fazer, mas o nosso pai dos burros hoje chama Google, não mais dicionário. Põe a foto do negócio lá. Você pode botar lá, você pode botar patinete, ciclomotor, legislações, lá vai te dar toda a legislação federal, que é o embasamento para os estados e para os municípios. Para saber se aquilo lá eu estou de acordo ou não. Mas, enfim, esse impacto que ocorreu com esses outros modais no transporte coletivo, ele acabou trazendo prejuízos a esses operadores porque eles perderam uma demanda, né? Então, na realidade, isso impactou diretamente. O tempo está quase acabando, mas uma pergunta aí. Foi dia 12 de outubro, Dia das Crianças. E aí, algumas memórias infantis vêm à tona, né? E eu fui criança em Balneário Camboriú quando eu pegava o Bom Dindinho. Tem alguma previsão de algo parecido com essa estrutura colorida que a criançada gostava, tanto que fazia só a orla da praia da Brasil? Ou não? O Bom Dindinho, não, há futuros planos para um transporte nesse nível, mas não como era o Bom Dindinho, mas colorido. Porque ele para turista, no caso gosta muito, no caso né? de layout ele vai ser bem para o turista. Mas o Bom Dindinho, por mais a questão cultural que ele esteja no município de Balneário Camboriú, ele já estava operando com medidas judiciais, porque era um equipamento muito antigo, não tinha acessibilidade, enfim. O município, entre uma parceria da autarquia BC Trânsito, no caso que eu represento, e a Secretaria de Turismo, através do secretário Geninho Góes, está fazendo uma análise, um estudo para tentar compor um equipamento turístico que faça essa substituição, mas de maneira mais eficiente, mais tecnológica. Mais eficiência tecnológica, mas que resgate essa memória aí do colorido, da diversão, né? Isso. A intenção até é que nessa sessão aqui, ou a gente mitigue junto ao operador que os próprios ônibus tenham temas do município. Olha que bacana. Muito obrigada pela sua participação. Acho que nosso tempo já está esgotando, né, Ana? Está esgotando, mas foi muito interessante, né? Eu tinha mais perguntas aqui para saber da orla da praia, se vai ter modificações aí para o pessoal andar também. Mas a gente combina uma próxima entrevista, um assunto bem interessante. Tem bastante assunto, né? Fico à disposição de vocês. Obrigada, Ricieri. Estamos sempre aqui, né? Sempre que tiver um assunto, é importante, porque ainda mais na temporada, as pessoas querem saber como que vai ser, né? E essa locomoção para o trabalho, os turistas e os horários também, né? É super importante. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos. Você está acostumado a economizar em casa. Na Casa do Povo não poderia ser diferente. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú adotou uma série de medidas que geram mais economia e transparência, da estrutura ao funcionamento do Legislativo. No final, quem sai ganhando é você, com mais agilidade e retorno dos investimentos em diversas áreas. Legislar, fiscalizar e contribuir com o desenvolvimento. Esse é o nosso compromisso. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Talvez você já saiba que o MPF atua no combate à corrupção. Mas é importante conhecer também o que a gente faz para garantir os interesses da sociedade. Quer ver? A gente protege o direito das pessoas com deficiência para garantir, por exemplo, educação inclusiva, prédios acessíveis e transportes públicos adaptados. Em respeito aos direitos dos consumidores, fiscalizamos a prestação de serviços de telefonia, transporte, planos de saúde, entre outros. Tudo isso para impedir o abuso de poder econômico. Já em relação ao patrimônio cultural brasileiro,
Zelamos pela preservação de bens protegidos e obras que formam a nossa história. E por falar em preservação cultural, a gente trabalha para assegurar os direitos dos indígenas e das comunidades tradicionais relacionados à terra, saúde e educação. Promovemos a valorização e o respeito às diferentes etnias, raças e culturas, reprovando atitudes de discriminação e racismo. Afinal, todos são iguais em dignidade e direitos. Na educação, também temos um papel fundamental, fiscalizando a execução de políticas públicas e acompanhando a aplicação das verbas federais. E em defesa dos direitos das mulheres, combatemos toda forma de violência. Resumindo, é isso. Mas tem um monte de outras ações. O importante é que agora você já sabe que pode contar com a gente. Educação. Aumento salarial para professores em Santa Catarina impulsiona a busca por licenciaturas. O aumento do piso salarial para professores estaduais em Santa Catarina fez com que a procura por cursos de licenciatura aumentasse no estado. O novo valor de R$ 5.000 para docentes graduados e com jornada de 40 horas semanais foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina no último dia 11 de agosto. Até então, o piso do magistério era de R$ 2.800 no estado. Em Blumenau, apenas neste semestre, uma universidade local recebeu 300 novos alunos, motivando a abertura de vários cursos de licenciatura, inclusive em outras cidades, em parceria com outras instituições. Em outras universidades do estado, a expectativa é que a busca pelas licenciaturas possa aumentar nos próximos semestres, quando abrem novas vagas via vestibular. Com a valorização salarial, houve ainda um número recorde de inscrições no processo seletivo para a admissão de professores em caráter temporário, os ACTs, da Secretaria de Estado da Educação, aberto recentemente. Conforme a Secretaria, 75.995 pessoas se inscreveram para participar da seleção, cujas provas acontecerão em 7 de novembro. O número é o dobro das inscrições realizadas no último processo seletivo, realizado em 2018. A estimativa é chamar cerca de 20.000 professores para lecionar em 2022 no estado. Então, os nossos parabéns a todos os professores, né, que estão nos ouvindo e aos nossos ex-professores, né, meninas? Com certeza, parabéns, né? Eles são muito importantes, né? O começo de tudo, como disse a Ellen no começo do programa aqui também, né? Temos que valorizar cada vez mais essa profissão. Acredito que esse é o ponto principal aí, né? Que deveria ser mudado, né, meninas? O professor tem que ser valorizado e eu bato palmas para esse novo salário dos professores, né, de R$ 5.000, que é inédito, né? Exatamente. E é louvável, né? E também vale lembrar no Japão, né, por exemplo, é uma cultura tão antiga, tão milenar, e lá eles se curvam diante dos professores. Qualquer profissional de qualquer área, independentemente do cargo altíssimo executivo que tenha no Japão, ele sempre vai se curvar e reverenciar o professor. Que o brasileiro aprenda um pouco disso, né? Reverência a todos os professores. É isso aí. Parabéns. Utilidade pública. Pois é, e Balneário Camboriú tem cronograma de coleta de resíduos volumosos. Além da coleta seletiva e do lixo comum, a cidade também presta serviço de coleta de resíduos volumosos de construção civil e de podas. De repente você vai lá e faz aquela questão aí na sua casa, né, no seu condomínio. O trabalho é desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Obras e a Ambiental. O resíduo volumoso é todo o lixo de grande porte, por exemplo, sofás, colchões, eletrodoméstico, madeira, aquele lixo que não é recolhido, por exemplo, também os aparelhos eletrônicos, latas de tinta, lâmpadas, que alguns vão chamar até de entulhos, né? De segunda a sábado, das 6 da manhã às 2 da tarde, os caminhões da Ambiental passam por todos os bairros da cidade, conforme programação já agendada. Então, eles vão recolhendo os resíduos volumosos e o morador pode deixar tudo em frente à casa. Mas atenção, deixar ensacado, organizado na noite anterior da coleta, ou mesmo agendar um dia específico pelo telefone. Tem, inclusive, um WhatsApp para você anotar. 479-9963-5900. Eu repito, 99963-5900.
E a Procuradoria da Mulher promove roda de conversa com Rede Feminina de Combate ao Câncer. Vai ser semana que vem aqui na Câmara de Vereadores. Na verdade, no dia 22, às 6h30 da tarde, nesse mês alusivo ao Outubro Rosa, o evento vai abordar a saúde da mulher e é um mês de conscientização, né, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero. A roda de conversa vai acontecer no plenário Walter Eilers, com ocupação limitada ao máximo de 50 pessoas e contará com a presença da oncologista Thalita Pereira, que falou conosco ontem, inclusive no Câmara Informa, e a psicóloga Luciane Pilar e da nutricionista Vanessa Caroline Ecker Passanolo. Meninas, estamos chegando ao fim do programa, mas amanhã, né, temos também o Memória BC. O Elias Silveira vai contar pra gente sobre isso. Vamos saber. Ô Simone, tudo bem? Boa tarde, quase noite, sexta-feira, e sexta-feira você sabe, né? Todos nós temos um compromisso com a história de Balneário Camboriú. Logo após a Voz do Brasil, Memória BC. A partir das 8 horas da noite, esse projeto da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, que objetiva deixar para a posteridade, para gerações futuras, um pouco da história dessas pessoas que fizeram e que ainda ajudam a fazer o nosso Balneário Camboriú ser tão progressista. Esse é um projeto da Câmara Municipal e, obviamente, já são quase 200 programas que foram gravados. Para quem quiser, pode acessar o YouTube na Câmara de Vereadores, no site da Câmara, balneariocamboriú.sc.leg.br, e ali pode conferir. Hoje nós vamos conversar, porque Balneário Camboriú houve até uma guerra no começo, Florianópolis era contra, mas Balneário Camboriú foi a primeira cidade no estado que recebeu efetivamente um grande financiamento para o seu esgoto sanitário. Você se lembra? Lá pelos idos de 1984, e quem conhece essa história, quem participou dessa história e também do abastecimento de água em Balneário Camboriú, foi nada mais, nada menos que ele, né? O gerente da Casan aqui, já tinha sido gerente em vários locais, natural de Lontras, foi gerente regional em Itajaí, Rubens Kurt Schroeder. O Rubens da Casan, um engenheiro, como nós conhecemos sempre, um grande amigo de Balneário Camboriú, que brigou muito naquele tempo que era a Casan, e que a Casan levava tudo que arrecadava daqui, tirando obviamente a despesa, para Florianópolis, e esse recurso ia para outras cidades do estado. Então Rubens vai lembrar dessa história, vai lembrar dos seus contatos políticos, como é que foi estar em Balneário Camboriú e ajudar a implantar o esgoto sanitário aqui em Balneário Camboriú. É um programa que você não pode perder, é um programa de muita história com o Rubens Schroeder. Repito, hoje, 8 horas da noite, logo após a Voz do Brasil, na Rádio Câmara ABC. Não deu para assistir hoje, não ouvir hoje, então vamos ouvir amanhã. Tem repeteco a partir das 9h30 da manhã, amanhã sábado, e também a partir das 8 da noite, nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no site do Legislativo. Quero esperar você, hein, para acompanhar, para compartilhar essa história tão bela de Rubens Schroeder e esse amor dele para com Balneário Camboriú. Um pouco mais das ruas aqui no Farol Criativo. Dessa vez, não fomos nós quem fomos atrás, mas sim recebemos um dos membros do Imperador Sem Teto, que, segundo Zeca Camargo afirma, é um movimento, muito além de um grupo ou uma banda. E olha que coisa linda! O ritmo é algo novo, assim, entre o rap, o soul, o hip hop, com uma pitadinha de funk, ou seja, uma mistura geral. Uma forma de soltar o grito das ruas e questionar, de forma criativa, o status quo. Confere na íntegra o papo que tivemos com o Igor, o pensador mor do processo todo e que esteve de passagem por Balneário Camboriú. Lindo de ver e ouvir. Esperamos que em breve retorne e venha fazer show. Farol Criativo no sábado às 10h30, com reprise no domingo às 14 horas, na Rádio Câmara 101.5 FM. Então é isso. Um bom final de semana a todas. A gente vai terminando o programa aqui e a gente volta na semana que vem. Se Deus quiser, estaremos de volta. Bom fim de semana. Até lá. Tchau, tchau. Você acompanhou o Câmara Informa. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.